formação de sais. Dos sais. Para a gente falar sobre a formação dos sais, nós precisamos entender que os sais são produtos da reação ácido-base. Ou seja, todo ácido reage com uma base e o produto final dessa reação é a formação de sal mais H2O, sal mais água, ok? Então, essa é a definição geral. O que é um sal? O sal é o produto da reação entre ácido e a base. E eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos. Uns exemplos de ácidos, e isso vai servir também para a gente fazer uma breve retomada, uma revisão sobre ácido, base e continuar com o assunto de sal, que é o assunto da aula de hoje. Então, nós vimos na aula de ácido que ácido é toda substância que, em meio aquoso, libera como único cátion o íon H+. Quem falava isso era Arrhenius, H+, e Cl-. Então, como que eu sei que esse HCl é um ácido? Ele liberou H+, que é o único cátion, o íon H+, ok? E a base é toda substância que, em meio aquoso, libera como único ânion o íon OH-. Então, NaOH, colocamos em água, H2O, formando Na+, mais o grupo OH-. Então, nós tínhamos a presença em uma substância ácida de H+, a presença de H+, e na base nós temos a presença do OH-. E quando esse ácido reage com essa base, eu vou formar o sal correspondente. É isso que a gente vai analisar na aula de hoje. Mas antes de mais nada, nós fazemos uma revisão aqui sobre esse HCl, nós procuramos esse Cl- na tabela de ânions e vimos que ele é chamado de cloreto. Através daquela terminaçãozinha, né, naquela tabelinha do mosquito teimoso, timato, tipico, timeto no vídrico. Então, o cloreto vira clorídrico. E como é um ácido, eu vou chamar de ácido clorídrico. Então, aqui eu tenho o ácido clorídrico. E aqui eu vou ter o NaOH. Toda a base começa com hidróxido. Hidróxido de Na. Quem é o Na? De sódio. Nós vimos também que o hidróxido de sódio, sódio é o elemento da família 1A, então a base correspondente a essa base aqui é uma base forte. Base forte e uma base solúvel também. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu só vou pegar o produto dessas reações. Só vou pegar o produto dessas reações. O Na+, e o OH-, que são esses produtos aqui. Agora, o H+, e o Cl-. Tudo bem? Então, eu tenho um par de íons positivos e um par de íons negativos. A gente sabe que cargas elétricas opostas, elas se atraem. Então, esse Na+, está sendo atraído por esse OH-. O H+ está sendo atraído pelo Cl-, porque os opostos se atraem, ok? Só que o que a gente vai fazer aqui agora é a afinidade que o sódio tem pelo Cl é maior do que a afinidade que ele possui pelo OH-. Então, ele vai se separar, como ele já se separou aqui no meio aquoso, né, em meio aquoso, e agora ele passa a interagir, a formar uma ligação com, uma interação, né, com o Cl-. Esse Na+, vai interagir com esse íon Cl-. Da mesma forma, esse H+, o H+, passa a interagir com o OH-. Vamos ver aqui que tipo de reação a gente vai formar, que tipo de composto. Ó, o HCl mais NaOH vai formar o quê? Na
Cl, Na, Cl. Você sempre vai colocar o íon positivo primeiro. Sempre aquilo que é positivo primeiro, depois o que é negativo. Então, é por isso que eu coloquei aqui o Na primeiro, depois o Cl. Mais H mais OH, eu tenho 2 Hs e um O. Então, H2O. Olha só o produto dessa reação. HCl mais NaOH vai formar NaCl mais H2O. Essa é a típica reação chamada de reação ácido-base. Ácido-base. E toda reação de ácido-base vai formar o sal correspondente. Lembra que inicialmente nós chamamos esse Cl- de cloreto? Agora nós vamos voltar para essa nomenclatura para estabelecer a nomenclatura desse sal. Já que esse Cl era o cloreto, nós vamos chamar esse composto de cloreto de Na. O Na, na tabela periódica, é o sódio. Então, esse composto é o composto cloreto de sódio. Um composto iônico não é uma molécula, lembram disso? Né? Não é uma molécula porque ele vai formar os retículos cristalinos em volta desse composto aí, ok? Então, aqui eu tenho um composto, uma atração entre as cargas, a carga positiva do Na e a negativa do Cl-. Como eu estou tendo uma atração entre as cargas, isso não forma uma molécula, ok? Forma um composto iônico. Íons vêm dessas cargas positivas e negativas. Tudo bem? Então, a nomenclatura do sal, ela leva como padrão, né, como essência, a nomenclatura daquele ânion lá do ácido que nós fizemos na primeira aula sobre nomenclatura e classificação dos ácidos. Vamos dar um outro exemplo? Deixa eu dar uma outra tela aqui, depois eu compartilho com vocês essas resoluções, ok? Então vamos colocar aqui ó, o HBr mais KOH. Eu já vou chamar isso aqui, ó, já vou dar nome, que é o ácido bromídrico. E aqui o KOH, que é o hidróxido de sódio. Desculpa, de potássio. Então aqui a gente já sabe dar nome para esses dois compostos. Vamos ver qual é o produto final dessa reação e qual é a nomenclatura desse composto. Isso aqui, então, vai ser um ácido e isso aqui vai ser uma base. Essa vai ser uma reação ácido-base, obrigatoriamente vai formar sal mais H2O, sal mais água. Tudo bem? Vamos fazer esse HBr aqui primeiro. Ó, o HBr em água, H2O, vai formar o H+, mais o Br-. E o hidróxido de potássio? O KOH em água. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou fazendo esse passo a passo por uma questão didática. Não é obrigatório você fazer esse passo a passo. Que, eu posso fazer direto? Pode, não tem problema nenhum. Sempre importante você voltar um pouco aí na revisão desse conteúdo e fazer uma retomada, né, sobre a nomenclatura, sobre a classificação, tanto dos ácidos quanto das bases. Então, aqui eu tenho já as reações, as ionizações desses compostos, H+, Br-, K+, e OH-. Você já até pode colocar aqui, ó, K+, OH-, o H+, e o Br-, ok? Então, aqui eu tenho essa atração do K+, pelo OH-, mas a afinidade que ele possui aqui, ó, pelo Br- é maior. E esse H+, vai se juntar com o OH- lá da base, ok? Então, você já até pode colocar H2O aqui na frente, mais H2O. Vamos ver qual é o sal. Olha como que fica fácil de fazer uma regra, ó. Vamos pegar só esses dois
íons que estão aqui. O íon positivo, que é o cátion, e o íon negativo, que é o ânion. K+, e o Br-. Esse mais é mais 1, né? Eu não preciso colocar o número 1 aqui. K+ significa K+1, e Br- significa Br-1, ou 1 menos, ou 1 mais, sem problema nenhum. O que significa esse mais 1? Significa que o potássio perdeu um elétron, ok? Sempre que é positivo, vamos fazer uma retomada. Positivo significa perde elétrons, e negativo significa ganha elétrons. Então, um é mais, porque perde, o outro é menos, porque ganha. É meio estranho, né? Quem é mais perde, quem é menos ganha. Porque o elétron ele é negativo. Então, é por isso que tem esse probleminha aí, essa dúvida, né? Então, vamos lá. Esse potássio que perdeu um elétron, ele vai perder para quem? Para o Br. Então, nós vamos jogar o 1 ali, ó, embaixo do Br. Vou pegar esse elétron do potássio e mandar para o bromo. Já esse Br-, ele recebeu um elétron, é uma regrinha essa aqui, tá? É uma regrinha bem simples que ajuda bastante na hora de fazer o vestibular, na hora de fazer uma prova, enfim. Então, K, que recebeu esse 1, ficou K1, e o Br, que recebeu esse 1 do K, ficou Br1. Então, fica K1, Br1. Quando eu tenho 1 e 1, é a mesma coisa de KBr. Ou seja, o produto final dessa reação é o KBr. O bromídrico, esse íon Br- aqui é o chamado brometo, ok? Terminação eto virou hídrico. Mas para dar o nome desse sal, do KBr, eu vou voltar na terminação eto, lá na tabela de ânions. Então, esse sal vai se chamar brometo de potássio. Tudo bem? Então, você vai voltar lá na tabela de ânions, procurar esse Br- e vai ver, não, Br-, ele é o brometo do cátion que a gente está analisando. Tudo bem? Então, esse é mais um exemplo sobre essa formação. E essa é a reação química aqui, ó, a reação ácido-base. HBr mais KOH formando KBr mais H2O. Dessa forma, nós já podemos ir para algumas substâncias um pouco mais complexas, algumas reações um pouco diferentes, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. HCN mais MgOH2. Então, nós temos uma reação entre ácido, isso aqui é o ácido, e aqui nós temos a base. Então, a reação é uma reação ácido-base, ok? Vamos fazer a ionização desses dois compostos. Vamos fazer do ácido aqui, HCN. Mais uma vez eu digo, não é obrigatório. Não é obrigatório você fazer essa ionização, uma vez que você já sabe. Você vai ficando calejado, né? Você vai ficando com certo calejamento aí na resolução desses exercícios, e você vai ver que, dependendo do seu nível aí sobre esse assunto, você nem precisa fazer essa decomposição. Você já sabe, vai sair o H+, e vai ficar CN-. Então, não tem problema nenhum. Mas, por questões didáticas, eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês. H2O, formando H+, mais o CN-. Olha lá, nós já achamos o íon positivo e já achamos o íon negativo. E o MgOH2? Vamos ver o MgOH2. MgOH2 em água vai formar o... Lembrando que nós temos duas hidroxilas, então vai formar mais 2OH-. Tudo bem? Por que 2OH-? Porque eu tenho duas hidroxilas aqui. Ok? Como eu tenho duas cargas negativas, eu tenho que ter também duas cargas positivas. Então, vou formar o Mg2+. Então, a ionização dessa base aqui, ó, é o Mg2+, mais 2OH-. E aí eu vou lá na tabela de ânions, vou procurar o CN-, e vou ver que o CN- é chamado de cianeto. A terminação eto vira hídrico.
ok? A terminação eto vira hídrico, então esse ácido vai ser o ácido cianídrico. Volta lá algumas páginas do caderno para fazer uma retomada sobre ácido, se você está meio perdido aqui nesse assunto, tá? Então, a terminação eto vira hídrico, é o ácido cianídrico. E toda a base precisa começar com hidróxido. Hidróxido de Mg, magnésio. Ok? Então, eu tenho uma molécula, o composto, né? Hidróxido de magnésio e o ácido cianídrico. Vamos pegar esses dois produtos da ionização para a gente poder ver qual é o sal que nós vamos produzir. Então, ó, vamos manter a ordem, é o Mg2+, 2OH-, o H+, mais o CN, que é o CN-. Aqui, pessoal, tem um certo probleminha. Ó. Por quê? Porque eu tenho duas hidroxilas e um H+ apenas. Olha só, presta muita atenção, hein? Muita atenção mesmo. Quando eu tenho mais hidroxilas do que hidrogênio, significa que o balanceamento dessa reação vai ser diferente. E eu vou explicar o balanceamento daqui a pouquinho. Vamos primeiro ver qual é o ácido, o sal formado, o sal produzido, para depois a gente voltar no balanceamento dessa reação. Em que consiste esse balanceamento? Então, eu já sei que um dos produtos aqui é o H+, junto com o OH-. Vamos esquecer esse número 2 por enquanto. Mais H2O. Ok? Mas H2O vai ser sempre assim? Sempre vai ser produzido água. Tudo bem? Já esse Mg2+, precisa se juntar com o Cn-. Vamos colocar eles aqui ao lado, ó. Mg2+, e o Cn-. É menos o quê? É menos 1. Lembram disso? Esse magnésio perde 2 elétrons para o Cn, e esse Cn recebe um elétron do magnésio. Então, formando o composto, o Mg, que recebeu 1 você não precisa colocar, e o Cn, que vai receber o 2. Como eu tenho dois elementos aqui, ó, tanto o C, o carbono, quanto o nitrogênio, vou colocar eles entre parênteses, ó, Cn, e lá fora dos parênteses o número 2, MgCN2. Esse vai ser o composto formado, MgCN2. Tudo bem? E aí eu dizia, falava sobre o balanceamento dessa reação. O que é esse balanceamento? Tá vendo que a gente tem 2OH- aqui? Esse 2OH- aqui vai fazer com que a proporção de água também seja 2. Então, você vai, sempre que tem duas hidroxilas, você joga 2 ali na frente da água. Dessa forma, eu tenho agora, olha só, hein? 4 átomos de hidrogênio aqui nesse composto, nessa molécula de água, ok? 2 vezes 2, 4. E 2 átomos de oxigênio. Do outro lado da reação, olha lá, a reação é dividida ao meio. Eu tenho também 2 átomos de oxigênio. Do outro lado tem 2, então está tudo certo. Mas aqui, ó, eu tenho 2 átomos de hidrogênio apenas, e do outro lado eu já tenho 4. Um outro indício disso aqui que acontece, né, desse exemplo que eu estou dando, é que aqui eu tenho dois grupos CN. CN2, e aqui eu tenho apenas um CN. Então, eu vou colocar um 2 na frente desse outro composto aqui. Essa reação, então, no balanceamento, fica 2HCN mais MgOH2, formando MgCN2 mais 2H2O. Vamos fazer mais alguns exemplos para ficar bem claro isso. Lembrando que o objetivo da aula de hoje é você entender sobre sais, ok? Sobre sais. Não se preocupe nesse primeiro momento com o balanceamento. Eu vou reservar aí um pouco mais adiante uma aula só para falar sobre balanceamento de reações. E aí vocês vão ficar melhor situados aí nessa questão toda sobre balanceamento de uma reação química, não só uma reação ácido-base, mas também
fazendo cálculos estequiométricos um pouco mais complexos, ok? Então, o nosso objetivo com a aula de hoje é só chegar nesse camaradinho aqui, ó, nesse sal, que é o derivado dessa reação entre ácido e base. Tudo bem? Vamos lá. Oi. Volta para mim o anterior não esse, o outro. Vamos lá. Esse aqui? É. Aí, obrigada. Posso passar já? Deu print? Pode. Tá, legal. Obrigada. Então, olha lá, vamos para um outro exercício. Exemplo. Nesse outro exemplo, eu vou colocar o H. Vamos colocar até um ácido um pouco diferente, o H3PO4. Por que diferente? Porque eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis aqui. H3PO4 mais CaOH2. Olha só, hein, gente? Você precisa olhar para essa reação e já saber que é uma reação ácido-base. Ok? Você precisa saber. Como que eu vou saber disso? Olha lá, o H3PO4 tem 3 hidrogênios ionizáveis. Olha lá, o hidrogênio apareceu primeiro aqui no composto. E o CaOH2 tem hidroxila, né? Hidroxila ionizável, então vai sofrer ionização formando uma base. Então aqui eu tenho o meu ácido reagindo com a minha base. Típica reação ácido-base. Vamos ver as ionizações desses compostos. H3PO4, vamos colocar em água, vai formar 3H+, mais PO4, 3-. Lembram que esse H3PO4 ele sofre uma ionização em 3 etapas? Porque ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Lembram disso? Então, para evitar esse transtorno todo de fazer as 3 etapas, a gente pode fazer direto. Ah, tem 3 hidrogênios ionizáveis? Ioniza eles, ok? E toma muito cuidado, porque nem todo hidrogênio é ionizável. Lembra, sabe aquele ditado lá que fala nem tudo que reluz é ouro? Aqui na química, nem todo hidrogênio é ionizável. Nesse caso, H3PO4, esses 3 hidrogênios serão ionizáveis porque esses hidrogênios eles estão ligados a aos átomos de oxigênio, ok? Mas em outros compostos, nem todo hidrogênio é que vai sofrer essa ionização, ok? A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Nem todo hidrogênio sofre ionização. Perfeito, vamos lá então. Depois nós temos o composto CaOH2. Vamos colocar esse CaOH2 aqui em água. Vai formar o Ca2+, mais 2OH-. Então, já vamos fazer o seguinte, vamos colocar a água aqui como produto final dessa reação. Toda a reação ácido-base vai produzir água? Vai produzir água. Agora a gente vai aqui, ó, vamos pegar os produtos dessas ionizações. 3H+, e o PO4, 3-, o Ca2+, e o 2OH-. Coloca tudo aqui como se fosse um quadrado, certo? Um quadradinho aqui. Vai juntar aquilo que está cruzado, ó, Ca2+ com o PO4, 3-. Vamos colocar os dois aqui para a gente ver. Primeiro o que é positivo, Ca2+, depois o que está negativo. Esse 2 vai para o PO4 e esse 3 vai para o Ca, ok? Então ficou o Ca, que recebeu 3, Ca3. Agora o PO4 eu tenho 2 elementos. Os dois aqui estão em letras maiúsculas, estão vendo? Então, eu vou abrir um parênteses e vou colocar o PO4 dentro dos parênteses, e fora dos parênteses eu vou colocar o número 2, Ca3, PO4, 2. Ca3, PO4, 2. Tudo bem? Então, essa é a reação de produção desse sal derivado do ácido fosfórico com o hidróxido de cálcio. Esqueci de dar nome para esses compostos, ó. O PO4 3- é o íon fosfato. Terminação ato vira ico. Então, esse ácido vai ser o ácido fosfórico. Tudo bem? Ácido fosfórico. E essa base
o hidróxido de Ca, de cálcio. Para dar nome para esse sal que nós produzimos aqui, ó, eu vou pegar novamente a nomenclatura do ânion, que é o fosfato. O fosfato de Ca, de cálcio. Tudo bem? Então, esse composto é o fosfato de cálcio, derivado da reação entre ácido fosfórico e hidróxido de cálcio. Lembrando que essa reação química ela não está balanceada, ok? Então eu tenho que depois fazer o balanceamento dessa reação, mas mais uma vez eu vou falar, deixe o balanceamento para a gente fazer um pouco mais adiante. Vamos nos preocupar apenas com o sal produzido. Qual é o sal que eu vou conseguir produzir nessa transformação toda, ok? Quem precisar dar um print na tela, dá um print aí para eu poder mudar. Mas também não se preocupe que depois eu posso compartilhar com vocês lá no grupo de WhatsApp, ok? Então, vou dar mais um exemplo, o último exemplo, antes de vocês abrir para perguntas e vocês, de repente, fazerem alguns exercícios. O H2SO4 mais AlOH3. Vamos colocar H2SO4 para fazer a ionização dele. Vamos fazer aqui embaixo, ó. H2SO4 em água. Vamos ver o que a Arrhenius diz, né? 2H+, mais o SO4 2-. Beleza. Esse SO4 2- é o íon sulfato. Terminação ato vira ico. Então, esse ácido vai ser o ácido sulfúrico. Lembrando que, por que ficou sulfúrico ou não sulfico? Porque tem que colocar um complemento, né? Enxofre em inglês é sulfur, então coloca sulfúrico. Tira o ato e coloca o ico, ok? Então, esse é o ácido sulfúrico. O AlOH3 agora, nós vamos colocar aqui, ó, AlOH3 em água, H2O, vai formar o Al3+, mais 3OH-. Tudo bem? Então, a molécula o composto vai ser o hidróxido de alumínio. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó, vamos colocar já a água aqui como produto final dessa reação, né? Porque toda reação ácido-base vai formar sal e água. A água é obrigatório. E o sal também, né? Mas o sal varia de acordo com o ácido, com a base que a gente está utilizando. Vamos colocar os produtos da ionização aqui agora, ó. 2H+, que é o que nós produzimos aqui, e o SO4, 2-. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar no chat aí, tá? E aí nós temos o AlOH3, que vai formar o Al3+, e o 3OH-. A gente já sabe que o H+ vai se juntar com o H- para formar água, e agora o Al3+ vai se juntar com o SO4 2-. Vamos colocar esses dois elementos aqui, ó, o Al3+, e o grupo, né, SO4 2-. Esse 3 vai lá para o SO4 e o 2 vai lá para o Al, e vai formar o Al, que recebeu o 2, Al2. O SO4 são dois elementos, então coloca entre parênteses. Lembra que quando tem dois elementos a gente coloca entre parênteses e passa o 3 lá para baixo. Então, olha lá o composto que nós formamos. O Al2, SO4, 3. Vamos colocar ali em cima, ó. O Al2, SO4, 3. E o nome desse camarada aqui, desse sal, do Al2, SO4, 3? A gente volta lá para o sulfato, né? Porque o SO4 2- é o sulfato do cátion que a gente está analisando. Nesse caso, o nosso cátion é o alumínio, sulfato de alumínio. Tudo bem? Então, a nossa aula de hoje, na formação dos sais, ela consiste em você fazer a ionização do ácido, dar nome para o ácido.
fazer a ionização da base, dar nome para a base. E depois, consequentemente, fazer a nomenclatura, fazer o sal, né, ver qual é o sal produzido nessa transformação toda e, consequentemente, estabelecer essa nomenclatura do sal. Mais adiante, né, nas próximas aulas, a gente vai aprender que esse sal, ele carrega um pouco dessas propriedades do ácido ou da base. Pode ser que a gente tenha um sal que pega uma etapa específica da ionização do ácido ou uma etapa específica da ionização da base, e aí a gente vai formar a classe, né, dos hidrogenossais ou hidroxissais. Também vamos falar qual é o caráter desse ácido que a gente vai produzir, se é um sal de caráter ácido, se é um sal de caráter básico, quais são as características, se são sais neutros, né? Então, toda essa ideia de características dos sais a gente vai também falar ao longo das nossas próximas aulas. Quando você estiver fazendo um vestibular, o enunciado ele já vai falar para você, olha, considere o composto sulfato de alumínio. E daí? Da onde que vem esse sulfato de alumínio? Você tem que saber, você tem que lembrar como que você converte essa nomenclatura sulfato de alumínio em composto, para que você possa assinalar uma alternativa, por exemplo, que tenha o Al2SO4,3. Ou para que você saiba que esse Al2SO4,3 veio do H2SO4 e do AlOH3. Nesse caso aqui, do Al2SO4,3, esse é um sal que vai ter um caráter ácido, porque ele é proveniente, ele vem do ácido sulfúrico, certo? Que é um ácido muito forte, e o hidróxido de alumínio, que é uma base fraca, né? Que é uma base que não é tão forte assim. Então, ele vai carregar um pouco dessas propriedades. Olha só o tanto que é importante a gente saber determinar, estabelecer a nomenclatura e a classificação dos sais. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, se alguém está perguntando alguma coisa no chat. Não? Então é o seguinte, eu vou deixar aqui, ó, vou colocar na tela agora, algumas reações químicas, algumas reações entre ácido e base, e na medida do possível vocês vão tentando resolver, na medida que vai surgindo alguma dúvida, algum questionamento, aí vocês podem perguntar e a gente bate um papo aqui para que todo mundo possa ouvir. Às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida dos demais colegas. Tudo bem? Então eu vou dar uma nova camada aqui, fazer uma nova tela para colocar as reações. E eu quero que vocês façam o mesmo passo a passo que eu fiz ao longo dessas telas aqui, tá? Do mesmo jeitinho que eu coloquei aqui para vocês. Então, nós temos aqui, ó, 5 reações ácido-base, e aí eu preciso que vocês façam a ionização do ácido, a ionização da base, dá nome para o ácido, dá nome para a base, estabelece o sal produzido, o respectivo sal, e estabelece qual é a reação na íntegra, né? Todos os reagentes, todos os produtos dessas 5 equações químicas. Tudo bem? Vou deixar um tempo aí para vocês fazerem então.